grandeza do infinito, na beleza de uma noite, nos pirilampos lá do céu. Choras, cantas, és bem mais que uma estrela cintilar. Nas janelas do infinito, estende o teu olhar para mais além. És livre, és um pássaro infindo, é tão terno e é tão lindo o teu voar. És livre, és um pássaro infindo, é tão terno e é tão lindo o teu voar, jamais cessará. É lindo teu voar, jamais cessará. É lindo teu voar, jamais cessará. É lindo teu voar. Trazias o coração repleto de esperanças, traçavas tantos planos de alegrias, e os sonhos adornavam-te os dias. Aí veio o temporal e o futuro trouxe a dor, a lágrima, a tristeza, a solidão. Voltastes os olhos para o céu, como ainda dá, porque rolaram pelo chão teus sonhos e todos os teus planos de felicidade. Choras, Amigo, ninguém semeia dor e colhe paz,
e hoje tens o que plantaste lá pra trás. Mas o amanhã está em tuas mãos. Persiste, acenda a tua luz mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro. Assim verás teus sonhos germinando no futuro. Persiste, acenda a tua luz mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro. Assim verás teus sonhos germinando no futuro. 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 Mestre Jesus, do alto do monte ensinou, tua voz com um canto ecoou. Me ensine o caminho, Senhor, do reino de paz. Disse Jesus: bem-aventurados sois vós, o sal da terra, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, Os pobres de espírito. bem-aventurados sois vós, Que estáis aflitos. bem-aventurados sois vós, Os pacíficos. que brilha a Vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os limpos de coração. bem-aventurados sois vós, Os que perdoam. bem-aventurados sois vós, Os que choram. que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Que brilha a vossa luz, A luz do mundo.
Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir
Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, o Centro Espírita Miguel. Hoje, a leitura da nossa página será com Silvia Costa. O estudo do Evangelho será feito pela Fátima Queiroz, capítulo 5, item 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido? Vamos aproveitar esse momento de estudo, sintonizados com a espiritualidade de luz, e termos a oportunidade de estarmos sintonizados, acolhidos com essa casa que nos recebe com tanto amor, com a espiritualidade, com os médicos que lá estão a nos receber e a nos acolher. Bom dia a todos. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, capítulo 30, O Mundo e o Mal. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus, João, capítulo 17, versículo 15. Nos centros religiosos, há sempre grande número de pessoas preocupadas com a ideia da morte. Muitos companheiros não creem na paz nem no amor, senão em planos diferentes da terra. A maioria aguarda situações imaginárias e injustificáveis para quem nunca levou em linha de conta o esforço próprio. O anseio de morrer para ser feliz é enfermidade do espírito. Orando ao Pai pelos discípulos, Jesus rogou para que não fossem retirados do mundo, e sim libertos do mal. O mal, portanto, não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. A terra em si sempre foi boa. De sua lama brotam lírios de delicado aroma. Sua natureza maternal é repositório de maravilhosos milagres que se repetem todos os dias. De nada vale partirmos do planeta quando nossos males não forem exterminados convenientemente. Em tais circunstâncias, assemelhamo-nos aos portadores humanos das chamadas moléstias incuráveis. Podemos trocar de residência. Todavia, a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham. Faz-se preciso, pois, embelezar o mundo e aprimorá-lo, combatendo o mal que está em nós. Senhor Jesus, Pai de infinita bondade, iniciamos nossa reunião agradecendo
por tudo que recebemos, Senhor. Gratidão pelo teu amor infinito por todos nós. Gratidão, Senhor, por toda a bênção, por todo o amparo que recebemos em toda a nossa existência. Pela oportunidade da reencarnação, pela oportunidade de cada dia termos mais um dia para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Agradecidos, Senhor, a Ti, a toda a espiritualidade de luz dessa casa, Centro Espírita Miguel, a Catuíte, a Miguel, aos médicos e enfermeiros que trabalham incansavelmente para nos amparar, para nos proteger, nos orientar. E agradecidos, lembramos daqueles, Senhor, que estão sofrendo, que estão doentes, aflitos, que estão desamparados, que estão nas ruas, nos hospitais, num leito de dor. Aqueles irmãos que estão presos na criminalidade, no vício. São filhos teus que se encontram no descaminho, mas que irão um dia acordar para o teu amor. Pedimos, Pai, a tua misericórdia para o nosso planeta. Pedimos o teu amparo, a tua orientação para os nossos governantes, que eles entendam o compromisso que assumiram. Pedimos inspiração para os cientistas, força, saúde para os nossos médicos e enfermeiros que estão trabalhando na linha de frente. E te pedimos, acima de tudo, Pai, que nos dê resignação, força e fé para seguirmos em frente, confiantes que tudo passa e isso também passará. Graças a Deus, graças a Jesus. Todos. Hoje nós estamos estudando o capítulo 5, item 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 5 trata bem-aventurados os aflitos e o item 22 ele traz uma afirmativa: se fosse um homem de bem, teria morrido. Então as nossas reflexões hoje vão estar em torno, dessa afirmação e para nós identificarmos qual a profundidade e também a forma como isso deve ser encarado do ponto de vista dos ensinamentos espíritas. Então vamos começar com a leitura do tema, para que a gente possa ir entendendo o que o Espírito Fenelon nos trouxe com esse texto. Que é, muitas vezes nós falamos essas coisas, se fosse bom, teria morrido, Deus já teria levado, essas coisas que nós falamos ou ouvimos, Então, Fenelon vem assim esclarecer essa questão. Falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumais dizer: se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois com efeito, muito a miúde, frequentemente, sucede dar Deus a um espírito de progresso
ainda incipiente, quer dizer, que está iniciando nas suas experiências, prova mais longa. Então, menos experiente pode ter uma prova mais longa do que a um bom que, por prêmio do seu mérito, receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua aprovação. E aí algumas reflexões, elas são importantes nesse momento, né? Como é que a gente sabe o tempo que resta a cada um de nós? Nós não temos noção nem em relação a nós mesmos, né? Quais as provas que, ao reencarnar, alguém traz, as expiações que são necessárias? E aí chama atenção assim, como é que a gente tem encarado a desencarnação, né? E a própria encarnação. Porque quando nós reencarnamos, nós trazemos compromissos a serem executados. E a gente vai ver mais adiante, quando ele fala aqui dessa oportunidade que Deus dá a um espírito que ainda esteja, né, precisando de vivências, de experiências, uma oportunidade mais longa enquanto encarnados. Porque nós sabemos, né, que a reencarnação na vida material, ela nos proporciona uma série de experiências, de vivências que vão possibilitar o nosso aprendizado com vistas à nossa evolução. E por outro lado, se um espírito ele conclui, né, a sua necessidade nessa encarnação, então ele poderá ter essa encarnação mais curta, porque ele cumpre, né, aquilo que estava previsto para ele nesse momento. Então, é muito difícil nós termos uma visão genérica sobre a situação espiritual de cada um, porque cada ser é singular e é uma individualidade, com uma história própria, com vivências muito específicas, e traz nessa sua mochilinha, na encarnação, essa possibilidade de estar revivendo aquilo que não foi bem apreendido nas anteriores, aprendendo outras questões que são importantes, né? Mas é muito singular. Cada um tem uma necessidade diferente diante da reencarnação atual. Então, nós vamos fazer um parênteses no texto que é o tema de hoje, para a gente entender o que é o homem de bem segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, que está lá no capítulo 17, no item 3, há uma definição do homem de bem, para nós espíritas, né? O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Então, a lei moral de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. E aí, se ele interroga, dá uma continuidade no texto, se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez ao outro tudo o que desejara lhe fizesse. Então, Kardec começa essa definição do homem de bem, de algumas características do homem de bem, com essa frase, que é muito profunda, porque quando nós vamos consultar lá no Livro dos Espíritos, a lei de justiça, amor e caridade, nós vemos a profundidade dessa ação nos dias de hoje.
porque nós estamos lidando com uma série de questões complexas e de até equívocos da nossa avaliação, porque muitas vezes nós achamos que estamos praticando bem, na realidade estamos agindo como interesse pessoal, uma espera da retribuição, o que aquilo pode trazer de projeção social. Então, é uma questão complexa no sentido do respeito à propriedade do outro, o senso de justiça que extrapola até não só a justiça humana, o cumprimento das leis que vigem na nossa sociedade, mas da justiça mais ampla, da justiça divina. Então, e da ação da caridade, né? Da caridade despretensiosa, da caridade que visa efetivamente o próximo nessa relação, né? Daquilo que nós podemos proporcionar. E aí a gente vai ter também a caridade em relação a nós mesmos, né? Aqueles que estão mais convivendo conosco e que muitas vezes são aqueles que vão possibilitar maiores desafios para que a gente vença esses entraves que ainda trazemos. No item 3 do capítulo 17, ainda nós teremos muitas outras características, mas eu pontuei aqui algumas para nós refletirmos em razão do nosso tema. Então, o homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se submete à vontade de Deus em todas as coisas. Tem fé no futuro, coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todos os problemas, as dores, as decepções são provas ou expiação e as aceita sem murmurar. Então, quando a gente falou lá, logo no início, que tem fé em Deus, na sua bondade, quando nós vivenciamos os problemas, se essa fé, ela realmente ela é introjetada, vivenciada no nosso íntimo, nós teremos uma outra forma de lidar com as provas e expiações. Não no sentido da acomodação. Nós temos que continuar buscando, né, o aprendizado, mas o enfrentamento das provas, das expiações, buscando ações que visam, né, a superação de uma forma positiva, mas também reconhecendo que diante dessa bondade divina, da sua sabedoria, da sua misericórdia, nós não estamos passando por qualquer situação sem que a gente tenha dado causa. Então, essa é uma questão importante da gente ir desenvolvendo. Faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco quanto forte, sacrifica seus interesses à justiça. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê em todos os homens irmãos seus. Então, isso é muito assim atual, né? A gente ainda vivencia e identifica muitas situações de preconceitos. É importante que a gente identifique esses preconceitos em nós, para que a gente possa então ir superando, né? Porque essa ideia do próximo, do outro como nosso irmão, ela traz uma abrangência do nosso olhar. Eu estou agindo efetivamente com essa ideia do meu irmão.
Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, porque nós também sabemos que temos que fazer uma proporção. Eu serei perdoado na mesma proporção que eu perdoo. Está lá na oração do Pai Nosso, né? Para que a gente tenha sempre esse referencial de perdão. Então, estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. E existem outras características que também são muito importantes. É muito importante a leitura desse capítulo 17, né? Que trata do ser de perfeitos. E nós, então, vamos perceber que essa caracterização do homem de bem, e mesmo Kardec expõe que ele não esgota nessa caracterização todas as condições do homem de bem, isso é muito profundo, né? Porque esse é o esforço que todos nós temos que fazer para ser um homem de bem. Então, quando caracterizamos alguém como um homem de bem, nós muitas vezes não temos essa dimensão e não temos como avaliar se alguém é um homem de bem ou não. Porque o que vai no íntimo de cada um, e a gente vai ver aqui que aqui tem ações efetivas que se manifestam nessa relação com o outro, mas também muitas dessas poucas características que eu botei aqui, elas têm a ver com o nosso íntimo e a gente não tem como então avaliar o íntimo do nosso irmão, que vai no seu íntimo, né? Então, voltando à leitura, por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, se fosse um homem de bem teria morrido, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais. Antes fosse este, enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa, e o que fica talvez não haja principiado a sua. Por que então haverias de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que dirias se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituíssem a liberdade um que a esta não tivesse direito? Ficai sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo e que, enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Então, ele aqui traz uma questão muito importante, que é a questão das experiências que nós precisamos passar durante a nossa encarnação, né? Porque nós assumimos compromissos familiares, de reajustamento com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos pais, de harmonização das relações, quando nós temos compromissos também, né, de, através da educação, poder auxiliar, e somos também muito auxiliados por esse grupo mais restrito, né, que nós convivemos. Por outro lado, também através do trabalho, dos estudos, da religiosidade, nós também temos essa dupla, né, desse duplo benefício. Por um lado, aprendemos muitas coisas que auxiliam no nosso processo evolutivo e, por outro lado, a gente também contribui com o bem comum. Então, todas essas situações que nós passamos na reencarnação, elas vão nos auxiliar até esse momento da libertação, que ele diz aqui, que seria o momento da nossa desencarnação, e voltando para o plano espiritual, nós então temos uma ampliação das nossas percepções, porque
Nós aí poderemos acessar todas as questões que envolveram o nosso passado, faremos uma avaliação mais coerente das experiências da última encarnação e vamos constituir então mais um pouco, né, desse aprendizado já naquele conteúdo mais amplo como um espírito imortal. E aí uma questão assim, bem interessante também que ele traz nesse parágrafo, né, é a questão da oportunidade daquele que ainda, né, permanece numa má ação, ter condições de aprender ainda nessa encarnação. E aí nós vamos, né, perceber que, por exemplo, nós mesmos, né, se a gente for pensar algum tempo atrás, nós vamos ver que a gente já mudou algumas coisas, né? Nós já mudamos muito a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, e já aprendemos muitas coisas. Então, mesmo aquele que ainda tem um comportamento que para nós é considerado um mal, ele também precisa ter essa oportunidade, né? A oportunidade da transformação, do aprendizado, e que vai levá-lo a sair dessa encarnação melhor do que chegou. Então, as atitudes, os sentimentos, os pensamentos, que através da educação, né, que a educação no sentido mais amplo, não só a educação de pais para filhos, mas uma educação mais da condição que vai formar o caráter, que não fica restrito só às questões familiares, né? Isso vai ser ampliado. Então, ele aqui traz essa dimensão, né, do que a gente também pode contribuir conosco mesmo, um aproveitamento desse tempo enquanto encarnado. Então, voltando à leitura, habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes o que vos parece um mal é um bem. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades que o conjunto do grande todo não o apreendem os vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que nesse caso se vos apresentará como um simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Então aqui Fénelon nos convida a fazermos ampliarmos, né, a nossa perspectiva, pensando não como um espírito encarnado apenas, preso às limitações da vida material, mas pensarmos como um espírito imortal, olhando assim para essa imortalidade da alma, porque isso nos ajudará a entender a vida atual e também a morte como um processo natural, um processo natural e que depende de cada um das suas possibilidades, das suas necessidades nessa encarnação, dos objetivos que foram traçados. Então, é muito difícil a gente poder limitar apenas por uma frase. Se fosse um homem de bem, teria morrido. A gente já viu aqui que muitas vezes ela pode até ter um aspecto pejorativo. Então, vivamos com a alegria de estarmos reencarnados,
de termos a oportunidade de estarmos vivenciando tantas experiências, mesmo as experiências sofridas, mas que vem nos ensinar, vem nos fortalecer, vem nos libertar, quem sabe, de situações que nós já trazemos há tanto tempo. Então tenhamos a confiança em Deus, que estamos encarnados pelo tempo que for necessário, mas sempre com a presença divina, dos emissários, dos mensageiros de Deus, nos envolvendo e nos amparando. Fiquem em paz, um bom dia para todos. Ao término da nossa reunião, sintonizados com a nossa casa, o Centro Espírita Miguel, vamos elevar mais uma vez o nosso pensamento em direção à espiritualidade de luz, a Miguel, a Catuíte, os médicos e enfermeiros da espiritualidade que lá trabalham incansavelmente para nos socorrer, nos amparar, nos acolher e nos dar o remédio que precisamos e merecemos. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Senhor, ao término de nossa reunião, quero vos pedir, agradecer a presença de nossos irmãos de luz do Centro Espírita Miguel, sempre nos ajudando com carinho e amor através do Evangelho. Senhor, quero também vos pedir para o nosso planeta Terra e todos os países que o compõem, principalmente neste momento de pandemia. Senhor, abençoe os médicos, enfermeiros e todos os que trabalham nos hospitais. Quero vos pedir, Senhor, pelos nossos irmãos orgulhosos e egoístas que ainda não acordaram para os ensinamentos de Jesus, que é o amor, a fé, a caridade. Quero vos pedir também pelos políticos de nossa pátria, a fim de despertarem para as reais necessidades do nosso povo. Obrigado, Senhor. Gratidão, gratidão, Jesus, e gratidão, Maria.